Hoje eu estou lançando, neste fim de semana, este livro. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O livro chama-se Alianças, quando a fé se torna compromisso. Esse é o nosso tema de hoje, de amanhã de manhã e de amanhã à noite. Falar sobre a vida de alianças. O que isso significou na minha vida. Isso aqui não é um livro de conselhos, é um livro de um testemunho, onde eu relato o que fez a minha vida permanecer. E essas alianças vieram ao meu coração quando eu recebi uns prêmios aí da televisão, e um repórter me perguntou, o que você diria para quem quer começar o ministério e continuar como você? Naquela época eu estava completando 35 anos de ministério. E ele perguntou, o que você fez para durar tanto tempo sem BO? Quem entendeu? Na hora eu não entendi. Eu falei, sem BO? Boletim de ocorrência. O que você fez para durar tanto tempo sem BO? E na mesma hora veio no meu coração, eu guardei 5 alianças bem definidas, que eu guardei, eu guardo e vou guardar até o fim da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Primeira aliança, aliança com Deus. Segunda aliança, aliança com a igreja. A terceira aliança, aliança com os meus pastores e líderes. Quarta aliança, aliança com a família. E a quinta aliança, aliança com o meu chamado. E sobre isso nós vamos ver se eu consigo falar nessa hora que eu tenho aqui. E a primeira aliança é a nossa aliança com Deus. Nós vivemos hoje num mundo de todos os relacionamentos são fluidos. Esse termo fluidos foi desenvolvido por um sociólogo. Eu tinha aqui o nome do cara, mas a gente põe o dedo onde não deve. No iPhone some tudo. Depois de uma idade some mais rápido ainda. Pior quando você põe o dedo e desgravou, apagou, pronto. Zygmunt Bauman, ele desenvolveu esse conceito dos relacionamentos fluidos, ao contrário de relacionamentos sólidos. Fala daquilo de que hoje nós temos uma tendência muito grande em que todos os nossos relacionamentos sejam absolutamente fluidos, fáceis de serem dissolvidos, fáceis de ir embora. Todos os nossos vínculos nesse mundo, eles parecem que são feitos de manteiga, são feitos de areia, não se consegue segurar com solidez. Mas na igreja, irmãos, Deus nos dá a oportunidade de nós vivermos algo totalmente contrário disso. Coisas sólidas, constantes, permanentes. O reino de Deus é para ser sólido. Isso que vocês vivem aqui, uma família de gente trabalhando funcionalmente, para o reino de Deus, isso é coisa de gente sólida. Isso não pode acontecer sem vínculos, sem pactos, sem alianças verdadeiras. E o primeiro pacto, irmãos, a primeira aliança que eu pontuo como primordial para tudo que nós fazemos e vivemos, é a aliança que nós temos com Deus. Amém, irmãos? Tudo começa em Deus. Se você não tiver um vínculo com Deus, esse seu trabalho aqui é até mesmo em vão, porque o Senhor disse que a gente pode fazer tudo, mas se não tiver amor, se não tiver um vínculo, se não fizer pela fé, se não fizer em nome do Senhor, ele vale só como uma boa obra, como a irmã falou ontem, mas não serve para acrescentar, ele não vai trazer vida no espírito, ele não vai gerar tudo aquilo que Deus tem que gerar através do nosso serviço. Porque quando nós temos um vínculo com Deus, Deus está em tudo que nós fazemos, seja em palavra, seja em ação, porque nós estamos fazendo e realizando tudo com um vínculo no Senhor. É algo que, como a irmã falou, a gente prepara antes. Não é uma coisa que a gente vem para cá fazer de qualquer jeito. Não, é algo que na nossa vida tem que ser gerado pelo Espírito Santo. E eu fui aprendendo isso no decorrer da minha vida, meus amados, e bem no início do meu ministério, eu fui discipulado, eu fui ganho por um querido pastor chamado Erasmo Ungaretti, na igreja metodista.
E nos anos seguintes eu fui discipulado por um outro pastor que era da igreja metodista e era o pai pastoral da nossa comunidade, reverendo Moisés Cavalheiro de Moraes, pastor Moisés, como nós o chamávamos. E esse irmão, ele foi me ensinando que o ministério que Deus tinha para a minha vida, ele não seria frutífero nem eficaz se ele não tivesse um vínculo firmado em Deus. Um vínculo de comunhão com Deus, nas bases de Deus. E foi com esses irmãos que eu aprendi, irmãos, a importância de buscar ao Senhor. Ministério, serviço, voluntariado, ele tem que ter uma base, uma fonte. E a fonte, sabe qual é? Jesus nos dá essa fonte dessa maneira. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Aqui Jesus nos dá a base do serviço. A base de receber de Deus, a base de ouvir de Deus, a base de ser notado e visto por Deus, está aqui nesse texto de Mateus 6,6. É nós aprendermos a buscar a Deus, sem depender de ninguém na nossa vida prática. Aqui Jesus fala de uma comunhão qualificada, que cada pessoa tem que aprender a ter com o Pai. Muitos ao lerem esse texto pensam já na recompensa. Ah, não, qual será a recompensa? Irmãos, sabe qual é a recompensa? É a presença de Deus. É você aprender a depender da presença de Deus. Não adianta eu falar de tudo que eu fiz aqui, irmãos. Vocês têm que entender que o que a gente faz para Deus, principalmente com respeito ao louvor, adoração, à composição, à geração de conteúdo, de livros, de escrever materiais, de videoclipes e tudo que Deus me deu para fazer pelo mundo afora, tudo isso tem uma base, isso não nasce do nada, isso não é na respiração, é algo que você busca e recebe diretamente de Deus. O teu serviço, o teu trabalho, você tem que receber diretamente de Deus. Não tem outra fonte. Nós podemos mandar uns aos outros. Fulano, faz isso, serve lá, vende livro, vende isso, faz aquilo, ajuda na porta, ajuda no louvor. Não, irmãos, tudo isso tem que ser fruto de revelação. Deus falando no meu coração. É você descobrir que Deus falou para você, é ali que eu quero que você sirva, é ali que eu quero que você esteja, porque na hora que isso é revelado, meus amados, aquilo vai vir com a palavra de Deus, com a bênção de Deus, com a direção de Deus. Aleluia, glória ao Senhor. Eu experimentei isso no crescer da minha vida, porque eu comecei a ministrar como menino. Com 16 anos eu fui para a estrada com os meus pastores. Todo esse norte do Paraná aqui, todo Londrina, Maringá, Bandeirante e as cidadezinhas Cianorte, por tudo quanto é lado, eu era levado e nós íamos ministrar e levar a graça de Deus e o batismo com o Espírito Santo e o louvor e adoração e testemunho e tudo isso. E eu não sabia nada disso, irmãos. Eu ia aprendendo, porque aqueles irmãos não faziam nada sem oração. E tudo que nós íamos fazer, vão ajoelhar aqui e buscar o Senhor. A gente ficava esperando numa cidadezinha que tem aqui, que o ônibus nordestão passava, e a gente descia ali com as malinhas e ficava ali, Apucarana, na rodoviária de Apucarana, esperando, e não tinha celular para a gente se comunicar, né? E a gente tinha ligado 2 dias antes, e o irmão disse, eu sei mais ou menos a hora que vai chegar o ônibus, e a gente ficava ali, às vezes, horas e horas, sentado no banquinho esperando. Daí o pastor Moisés dizia, olha, o Espírito Santo está me dando uma direção aqui, vira esse tonel ali. Eu virava o tonel, ele subia em cima, canta um cântico aí. Eu, Santo Espírito, enche a minha vida. E começava a cantar na rodoviária, ele subia em cima e começava a pregar, porque o Espírito Santo mandou ele fazer isso. Eu não tinha nenhuma ideia do que era isso, irmãos. Eu só sabia que Deus tinha mandado ele fazer aquilo naquele momento. Daí eu fui aprendendo que servir ao Senhor é algo que Deus nos direciona, não no global, mas nas coisas específicas e pequenas do momento, do horário que Deus quer usar, que Deus quer. Às vezes é uma pessoa que precisa ser abençoada na porta e precisa receber algo muito especial de Deus. Eu tenho uma filha especial, irmãos.
E a Aurora tem um dom de Deus, ela chega cedo no culto para ficar na porta recebendo as pessoas. Ela tem uma síndrome, chamada síndrome de Prader-Willi, muito raro, né? Que ela é como se fosse uma menininha de 8 anos a vida inteira. Tem 32 e ela faz a mesma coisa que ela fazia há 10 anos atrás. Fica na porta do culto recebendo todo mundo, cumprimentando, dando um abraço forte, dizendo o nome das crianças, o nome do pai, o nome da mãe. E como que está fulano que não veio, que ela sentiu falta ali. E um dia, nós fomos numa outra igreja de um amigo nosso, Paulo Figueiró, que é em Novo Hamburgo. E chegamos cedo lá. E lá ela não conhecia ninguém, as pessoas passavam, não cumprimentavam ela, nada. E ela ficou na porta, porque lá em Porto Alegre, na nossa congregação, as pessoas vêm a ela e abraçam e beijam e tudo mais. Ela tem aquela interação, mas lá ela não tinha nada. E eu olhei ela de longe e disse, puxa, a Aurora deve estar triste hoje, ninguém para cumprimentar ela. Daí, 3 dias depois, eu recebi um WhatsApp, irmãos, da esposa do Paulo Figueiró, a pastora. A esposa do pastor Paulo, que era o testemunho de uma pessoa, dizendo assim, eu estou numa hora muito triste da minha vida, que meu casamento está ruindo, e eu ouvi a música ali, eu entrei naquele pátio, cheguei até a porta, não tinha ninguém, tinha só uma mocinha parada, e ela veio e perguntou o meu nome, e pegou na minha mão, e disse, eu vou te levar para um lugar. E me levou para um lugar e sentou do meu lado e ficou segurando a minha mão. Eu nunca tinha visto aquela moça. Depois, no final do culto, eu descobri que ela era filha do pastor que tinha pregado. Mas eu quero contar que nesse dia Deus mudou a minha vida. E foi através daquela menina que me recebeu na porta, com tanto amor, porque Deus me levou ali. Isso é o teu trabalho, naquilo que você serve. Tem algo especial de Deus que você recebe no lugar secreto, diante de Deus, em comunhão com Deus, diante do Senhor. É ali que você recebe, meu amado. A comunhão com Deus, ela é primordial. A aliança de uma pessoa com Deus, ela direciona tudo o que você faz. Todas as outras alianças que nós vamos falar, elas não funcionam bem se não tiver esta aliança de comunhão com Deus. Através de Cristo, de um novo nascimento, aleluia, através do Espírito Santo dentro de nós, nos guiando, nos orientando, e através da palavra de Deus. E onde você conquista isso? Na tua comunhão com Deus, que é gerada no coração pela fé. E tudo que você faz tem que ser pela fé, irmãos. Não importa o que a gente faça, não importa quão grande nós somos. Semana passada eu estava em Dourados, e o pastor Edson é um grande amigo também. Eu vou há 25 anos naquela igreja em Dourados, todo ano no mês de setembro. Eu amo demais aqueles irmãos, eles acabaram de construir um prédio gigantesco, mas em volta é tudo lama. Tudo lameado, os irmãos tinham que chegar com o carro, uma chuvarada domingo passado, anoitecendo. Eu disse, o que os irmãos... Não, os irmãos prepararam uns sapatinhos, que eles dão para cada carro que entra e vê quantas pessoas tem, e as pessoas estacionam, põem o sapatinho para a lama de plástico e consegue chegar até a igreja, e lá ganham outro para voltar depois. Os irmãos fazem tudo isso, e quando nosso carro entrou, quem que estava na porta? O pastor. O pastor com uma capa distribuindo pacotinho. E ele não fazia aquilo para aparecer, não, é um servo. É alguém que está ali para abençoar, para servir. Esse tem que ser o nosso coração, irmãos. Nós não podemos nos sentir tão grandes que não podemos fazer isso que é pequeno, ou tão pequenos que não podemos fazer isso que é grande. No lugar secreto, você recebe o grande e o pequeno. No lugar secreto, você recebe o que tem hoje e o que vai ter amanhã. Sabe por quê? Porque Jesus disse, quem é fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Eu lembro quando eu comecei, irmãos, não tinha esses instrumentos que a gente tem hoje. Era um violãozinho, não tinha microfone para nada. A gente chegava na frente das igrejas para cantar, punha o pé em cima
da cadeira ou do banco da frente e mandava ver no violão. Não tinha palheta, as boas palhetas que a gente tem. Eu cortava um vidrinho de desodorante Rexona, que tinha um plástico durinho, e aquela era a minha palheta. Eu enchia o bolso de palhetinha que eu mesmo fazia. Essas modernidades das nossas palhetas hoje é outra coisa. Não, mas nós fomos aprendendo a servir de uma forma maravilhosa, uma dependência total de Deus, de uma comunhão genuína e verdadeira com Deus. E nessa comunhão com Deus nós aprendemos a segunda aliança, meus irmãos, que nós temos com a igreja, que é o corpo de Cristo. E a igreja, ela tem uma base muito simples. Jesus disse assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Aqui Jesus puxa a igreja, tira do global, corporativo, do estádio, das grandes congregações, ele puxa para 2 ou 3 reunidos. Ele diz que a base da igreja são 2 pessoas reunidas. Ele puxa a igreja para dentro da casa, ele puxa para a comunhão entre 2 pessoas, ele puxa para a amizade, para a comunhão, para o companheirismo, para o fazer as coisas. Ele mandava de dois em dois a pregar pelo mundo. Sabe por quê? Jesus se importa que em tudo que diz respeito à comunhão da igreja, tenha este vínculo de amor. Serviço, irmãos, é amor, mas que nasce em comunhão, nasce no desejo de ter o amor como vínculo da perfeição. Colossenses 3,14, acima de tudo isso esteja o amor. Aleluia, esta aliança com o corpo de Cristo, ela é firmada primordialmente em amar, e amar as pessoas, é você ter a resposta do seu coração: eu estou fazendo isso por amor, porque eu estou aqui para servir por amor, porque no meu coração tem o amor de Deus. Eu quero ter comunhão com os meus irmãos, e Deus me colocou aqui para realizar essa obra. Eu tenho que responder essa pergunta todas as semanas, quando eu saio às 3:30 de casa, para pegar o voo das 5:10, o voo das 6 da manhã. Eu saio toda sexta-feira de madrugada para ir ministrar em algum lugar desse Brasil, ou quinta-feira, como foi ontem. Depois volto também de manhã cedo, e eu tenho que responder essa pergunta: por que eu faço isso? Há tantos anos. Faz 35 anos, desses 48 anos de ministério, que eu viajo ininterruptamente servindo o corpo de Cristo, em 54 nações, continuamente, sem parar, tirando pequenas férias, pequenos descansos, mas servindo ao Senhor e servindo. E minha esposa serviu comigo, depois veio os filhos, servem comigo, todos envolvidos neste serviço com a mesma expressão: nós servimos por amor. Não servimos por dinheiro, não servimos por venda, não servimos por sucesso, não servimos para ter mais seguidores, não servimos para nada disso. Nós servimos porque amamos. Eu estou aqui porque eu amo, porque o amor da igreja, ele é qualificado. 1 Pedro 1,22 diz que, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, ele tem que ser não fingido, tem que ser de coração, ardentemente. Como a gente se encontra, sempre que se encontra, né? Ardentemente, amor, amizade. Estou louco para dar um abraço no tio Samuel, porque eu amo ele e a dona Liginha ardentemente. Glória ao Senhor Jesus. E porque o Senhor nos chama para nos amarmos dessa maneira, irmãos. E isso é qualidade de vida, é um amor com qualidade. Deus não quer na igreja um amor superficial. Deus não quer o nosso serviço com base só em um sentimento, em estar ali para mostrar para alguém. Não, tem que arder o coração. Amém? Tem que arder o coração. Tem que sentir algo dentro do coração. Hoje à tarde eu estava preparando, escrevendo um monte de coisa. A gente traz tudo prontinho, mas um pouquinho antes da ministração, Deus começa a dar um monte de coisa. Eu vou lá e escrevo toda a folha de novo. Glória ao Senhor Jesus. Mas eu estava pensando, né, em transmitir o meu coração para vocês.
muito mais do que um estudo. Aqui nós reunimos para ensaiar amor ardente do coração, algo verdadeiro, genuíno, que não pode faltar no serviço. Então, o primeiro ponto da igreja, irmãos, igreja é um lugar de amor. Amém? E amor, de 1 Pedro 1:22, ardente. Amor que arde no coração. Amor que faz o coração bater mais forte. Igual quando você vai chegar de uma longa viagem e encontrar sua namorada, sua esposa de novo. Faz dias que você não vê. Ou encontrar os filhos. Rosane e eu fomos para o Canadá o mês passado. Ficamos quase 2 semanas lá viajando, ministrando, junto com o Ademar, né? E junto com o Guilherme Kerr, 2 irmãos muito queridos. Mas começou a bater aquela saudade dos filhos, irmãos. Que troço, né? Fica ardendo o coração e você quer ligar e falar e ouvir a voz e agora já pode ver o rostinho também. Mas WhatsApp já não adiantam mais. Quero ouvir a sua voz. Vou telefonar dizendo que eu estou quase morrendo de saudade de você. É assim, amor ardente é assim, irmãos. De vez em quando os irmãos lá do Oriente Médio me telefonam. Gostaram, hein? Quem lembrou dessa? Deixa eu ver. Quem realmente conhecia essa? Erga a mão. Ainda bem que tinha um grupo. Senão os irmãos iam me chamar. Azaf, tu é medieval. Os irmãos do Oriente Médio ligam e dizem: Brother, I just called to hear your voice. Say something to us. We are all gathered in this room. Eles se reúnem todos numa sala e fazem uma chamada só para ouvir a minha voz, irmãos. Coisa mais linda. Eu abençoo, eu oro, eu canto um louvor. Isso é amor ardente. Nós temos que ter mais isso na igreja. Nós temos que ter mais saudade uns dos outros. Glória ao Senhor Jesus. Essa aliança com a igreja, irmãos, e é essa aliança de amor, é o coração ardendo que nos leva ao segundo ponto. A igreja é um lugar de serviço, de voluntariado. É um lugar de nós querermos usar tudo que Deus nos deu, de entrega total. Tudo que Deus nos deu, irmãos, é para servir. Quando nós começamos o nosso ministério, veio um missionário dos Estados Unidos, que ainda é meu vínculo, o missionário Donald Stoll, o Dom. E nós começamos o Ministério Life junto. Ele que me levou para toda essa parte de produção, de adoração, me levou para os Estados Unidos para gravar o primeiro disco. E esse irmão trouxe para o Brasil aqueles equipamentos de última geração, o que tinha de melhor naquela época, de som, de gravação, de produção, para a gente começar o nosso estúdio. Mas esse irmão era muito dadivoso. E chegava qualquer pessoa lá, nós vamos ter uma cruzada lá na Vila tal, Pastor Donald, precisamos de som, de equipamento. O irmão empresto. E eu dizia: Donald, mas esse é o equipamento do nosso estúdio. Nós vamos desmontar e vamos levar tudo lá. E ficava olhando para eles. Daí ele punha a mão no meu ombro. Tudo isso é para servir. Isso não é para ficar de bonito. Tudo isso é para servir. E isso me é colocado à prova todo dia. Foi colocado à prova ontem, quando meu filho telefonou: papai, posso levar o teu Nord para tocar com os irmãos lá na igreja tal? Eu disse: mesmo? Tudo isso é para servir. Eu escrevi com ele: vê se a tomada é 220 e leva o transformador junto. Leva o transformadorzinho junto, por favor. Tudo isso é para servir, irmãos. Tudo que Deus nos deu, tudo que Deus deu a essa igreja, todos os recursos que Deus te deu é para servir. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. E essa lição Deus teve que me ensinar constantemente. Porque eu não aprendi com muita rapidez, que tudo é para servir. Eu lembro, irmãos, quando Deus me deu condição de comprar o meu primeiro carro zero.
uma S10 cabine dupla, que eu vim até com ela aqui fazer uma das gravações. Foi o meu primeiro carro novo, uma S10, da hora, maravilhosa, né? E um dia nós fomos para a praia e levamos a senhora que nos serve e toda a família dela, né? Que são mais simples. E eu lembro que um determinado dia a gente resolveu fazer um passeio numa outra praia mais bonita, e bem na hora de sair, choveu. Daí eu tinha que pôr todo mundo para dentro do carro, com o pé todo enlameado, todo suado, e pôr para dentro do carro, e começou a entrar, Deus, meu carro novo, olha esse pé, olha aquele tênis, olha esse cara azento, filho todo azento, suado, e entrando para cima do carro, e pondo o braço em cima do banco, e eu, Rosana, e o Espírito Santo dizia, tudo isso é para servir. Tudo isso é para servir. Essa voz me persegue. Essa voz me persegue. Tudo isso é para servir, né? Tudo isso é para servir. E era sempre assim, irmãos. A gente ficava por último para sair do culto, sempre assim. E daí quando a gente chegava na porta, tinha umas 3, 4 irmãs que ficaram sem carona. O Azaf ia levar. Tudo isso é para servir. Tudo isso é para servir. Tudo que Deus nos deu. Aleluia! Irmãos, deixa eu dizer para vocês. Primeiro é para servir com alegria. Como que tem que servir? Com alegria. Com alegria, porque a gente faz isso para Deus, é culto de louvor e adoração, é louvor sem violão, serviço é louvor e adoração a Deus, sem guitarra, sem palco, muitas vezes sem luzes, sem ninguém vendo. Mas a palavra diz, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. A igreja é um lugar de serviço e lugar de alegria e lugar de todo o coração. Esse texto nos fala, meus amados, 2 Crônicas 16, 9, que os olhos do Senhor estão olhando e os olhos do Senhor não estão vendo o que nós estamos fazendo. Irmãos, Deus não ouve a boa música como nós ouvimos. Deus já ouviu o coração. Deus ouve sempre o coração do adorador. Por isso que a gente sempre tem que vigiar que o nosso coração esteja dando aquilo que Deus quer ouvir. Que o nosso serviço, a nossa obra, seja a música que Deus quer ouvir, seja a adoração que Deus quer ouvir. Aleluia! Porque os olhos do Senhor, eles buscam o coração. O coração. E no coração não tem luz. Não tem palmas, não tem reconhecimento, não tem pagamento, não tem nada que o mundo oferece pelo bom serviço, pelas boas obras. Deus só quer encontrar o coração. Deus gostou do coração. O que Deus vai aprovando é a tua motivação. A base do serviço não é a habilidade, é a motivação. Escreva isso. A base do serviço não é a habilidade, é a motivação. É o que nos motiva a fazer, é o que nos move, é o que direciona as nossas pernas, nossos braços, nosso intelecto para fazer para Deus. É essa motivação que Deus quer. E para servir a igreja, nós temos que ter a motivação de Deus. Aleluia, Senhor. Por isso que quando Pedro chega para Jesus, lá em João 21, e Jesus pela terceira vez pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro entristeceu-se por Jesus ter dito isso pela terceira vez. Tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus com ternura respondeu para Pedro, apacenta minhas ovelhas. Para mim isso aqui é
é uma das coisas mais importantes com respeito a servir a Deus, que tem na palavra de Deus, é essa resposta de Jesus. Frente à primeira pergunta de Jesus, que era sobre amor, a resposta de Pedro: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, eu já te disse outras 2 vezes, estou te dizendo a 3ª vez, mas mesmo assim Jesus perguntou, porque Jesus queria afirmar algo muito profundo nesta pergunta e nessa resposta. Se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Toda a demanda de Jesus nessa aliança que nós temos com a igreja do Senhor resume-se aqui: apacenta, cuida, se importa, edifica, discipula, busca, corrige, alimenta, estende a mão, estende o coração. Isso quer dizer: apacenta minhas ovelhas. É isso que Deus te mandou fazer, meus queridos. Em todo o nosso voluntariado, nosso serviço ao Senhor, todo o meu serviço na igreja, no ministério itinerante ou na igreja local, tudo isso se resume nisso aqui, irmãos, no apacentamento. Isso é, todo o nosso trabalho aqui é para que as pessoas que participam desta comunhão, que são 2 ou 3, 2 ou 3, 2 ou 3, 2 ou 3, multiplicado por 1000, eles tenham de nós um cuidado muito especial. O que Jesus disse para Pedro, meus irmãos: tenha um cuidado especial com as ovelhinhas, cuidem bem das ovelhinhas. Serviço, irmãos, é gente cuidando das ovelhas do rebanho do Senhor. Isso é o nosso serviço. Não importa em o que nós estejamos trabalhando, nossa missão é cuidar de pessoas. Cuidar de vidas, apacentá-las, cuidá-las com profundidade, com amor, com tudo que envolve. Por isso que Pedro escreve ardentemente, porque ele aprendeu a amar, a cuidar ardentemente. Aleluia, glória a Deus. Toda a demanda de Jesus resume-se aqui. E Deus quer que a gente viva isso com intensidade, com alegria, de todo o coração. Nosso serviço também tem que ser, irmãos, com expectativa. A gente tem que saber que nós vamos servir, nós estamos em tal equipe, em tal grupo, hoje ou amanhã no culto. Tenha expectativa sobre isso. Ministério sem expectativa, ele começa a ser com uma nuvem, fechado, sem alegria. Expectativa é quando você vem de casa dizer: Senhor, eu quero dar um abraço especial em alguém. Eu quero cumprimentar alguém que está precisando. Eu quero cantar o louvor. Eu quero ministrar a música que tu queres. Quando eu vim para cá, eu estava pedindo para o Senhor que os cânticos antigos todos vocês conhecem, né? Mas eu queria algo novo para ministrar para os irmãos. Deus me deu esses 2 cânticos. Colocou no meu coração. Eu não tinha letra, mas no avião o Espírito Santo disse: há muito mais. Porque Deus quer falar essa palavra para vocês. Com Deus há muito mais. Há muito mais, há muito mais. Com o Senhor há muito mais. Vamos continuar, vamos fazer mais, vamos além. Glória ao Senhor Jesus, diante de Deus. Aleluia. Até que horas que eu tenho? Como? 9h30, 10 horas. Pronto, já liberou geral. Glória a Deus. Eu chego ao fim. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Tem que ter expectativa no seu coração. Serviço tem que ter expectativa, irmãos. Ministério tem que ter expectativa. Você tem que ir esperando algo grande de Deus, algo majestoso do Senhor. Em cada reunião, em cada hora de serviço, tenha expectativa no seu coração. Glória ao Senhor. Isso foi algo que Deus me ensinou muito cedo. Não viver o reino sem expectativa. Porque muitas vezes você é a resposta de Deus para algo muito especial em qualquer lugar. Um dia eu estava no Oriente Médio lá, no meio dessa crise do Estado Islâmico, e eu fui lá para o lançamento do meu livro, desse livro de adoração em árabe. E tive uma agenda cheia lá em Amman, e no último dia Deus colocou um desejo no meu coração, de visitar um campo de refugiados. Eu perguntei para a liderança da igreja que me recebia, se eles tinham: nós temos um campo de refugiados que a gente ajuda, nós vamos te levar lá. E eu fui lá, irmãos, despretensioso, mas com
expectativa. Qualquer coisa que você faça em nome do Senhor, pode ter até curiosidade. No meu caso ali tinha curiosidade, mas também tinha expectativa. Deus queria algo maior e Deus usa a nossa curiosidade, Deus usa os nossos interesses para realizar a sua obra. Coisas que precisam ser feitas pelo mundo afora, Deus usa uma curiosidade, Deus usa um interesse, Deus usa alguém te falar alguma coisa e que te chama a atenção, Deus usa uma notícia na televisão, tudo isso, mas nós, os discípulos de Jesus, nós estamos prontos. Expectativa, Senhor, o que tu vais fazer hoje? O que tu vais querer falar hoje? Para quem tu estás falando essa palavra hoje? Tem alguém especial que está recebendo essa palavra e depois você vai me falar alguma coisa especial para a tua vida, porque eu tenho expectativa. Eu estava ali então, cheguei no campo de refugiados, fui recebido uma chuva de rachar, muito rara a chuva lá, mas aquele dia caiu muita água em Amã, na Jordânia. E eu cheguei ali, lá no fundo tinha um casal com 2 meninas sentado na pedra, com um fogareiro com chá. E nós fomos nos dirigindo para eles, eles disseram, senta aí. Fomos conversando com o intérprete ali, eu falando inglês, o irmão traduzindo para o árabe. E aquele moço, de repente, ele resolveu contar a história dele. Uma história medonha, irmãos. Por que eu fui ouvir aquilo? Mas eu tinha expectativa, Deus estava fazendo. E o moço começa a contar. Daí no meio da história as 2 meninas começam a chorar. A mãe abraça as 2 meninas e começa a chorar também. Daí eu já estava chorando também. E o rapaz narrando. Sofrimento, desgraça, morte. Esse negócio que a gente vê do Hamas aí é a mesma coisa que fizeram lá no Iraque. Uma mortandade, uma matança. E aquelas pessoas passaram por tudo aquilo nos meses anteriores e chegaram ali na Jordânia sem nada. Estavam ali sem expectativa nenhuma. E ele disse, eu não tenho para onde voltar, eu não tenho para onde ir, eu não posso ficar aqui, que eu estou ilegal no país, a polícia pode me pôr lá na fronteira e eu ficar lá no deserto, morrer com as minhas filhas, que eu não posso ficar aqui. Daí eu levantei, tirei minha jaqueta, pus nele assim, que estava frio, e dei um abraço e disse, e orei assim, Deus, ele precisa de um milagre. Daí o Espírito Santo disse no meu coração, sabe aquele Espírito Santo lá, que ensina a servir? Ele falou de novo, tu é o milagre. Tu é o milagre. O milagre chegou, é você. Eu disse, Deus, sou eu? Daí eu fui com aquilo embora. Daí no avião escrevi toda a história que ele me contou, tudo que eu lembrava, contei, coloquei no meu Facebook. No outro dia, uma irmã lá dessa igreja de Dourado escreveu no Facebook, queremos mandar uma oferta para essa família. Pode fazer? Eu disse, irmã, organiza aí, põe aqui no meu Facebook e a gente levantamos $8.000 no meu Facebook para mandar para aquela família. Nós mandamos naquele fim de ano, mas daí a gente pensa que parou por ali, mas Deus não parou por ali. Quando você tem o coração e a expectativa em Deus, você tem que ir até onde Deus quer levar. Às vezes Deus quer fazer uma coisa, você faz a primeira coisa, Deus dá o abraço, mas Deus quer que você vá mais longe, que você acompanhe, que você aconselhe, vai mais. Daí poucos dias depois eu estava ministrando lá em Miranda, no Mato Grosso, e tinha um outro homem dando uma palestra, e na volta nós viemos para Brasília, no fim do voo, que a gente pegou em Campo Grande até Brasília, aquele moço disse, olha, eu sou de uma frente parlamentar em Brasília, e nós agora abrimos uma frente para ajudar refugiados do Oriente Médio. Eu disse, mesmo? Então deixa eu te contar rapidinho a história. Peguei o computador, abri, li a história para ele e contei. Ele disse, eu vou estar com o ministro das Relações Exteriores na quarta-feira, e eu vou falar dessa família para eles. E foi lá e falou da família, e o ministro deu os vistos, irmãos, deu os vistos. E daí o ministro disse, olha, só tem uma coisa, alguém tem que ir lá buscar. E aquele cara me liga eufórico, disse, já estou com os vistos aqui na mão, só que temos que ir lá buscar. Eu disse, temos? Sim, eu vou com você. Eu mal conheci o cara, eu conheci o cara no voo, mas o cara já estava com 4 vistos. E já estava com a passagem pronta para ir comigo.
Daí eu liguei para alguns amigos, liguei para um amigo aqui, Davi, que sempre ofertou para o nosso ministério, liguei para outros, liguei para o Thales Roberto, meu amigo, liguei para o Fernandinho, todo mundo ajudou, e eu peguei, irmãos, me mandei para o Oriente Médio. Daí, para sair, aquele rapaz disse, olha, mas não pode, tu não pode ir como pastor, nem como missionário, tem alguma coisa que você pode dizer que é? Eu disse, eu sou formado em jornalismo. Que legal, manda a tua credencial. Mandei minha credencial de jornalista, irmãos. Deus usa tudo. E eu chego no aeroporto de Amman, está o carrão da ONU nos esperando, irmãos. E eu com uma carta da ONU para ir buscar os refugiados e para o governo da Jordânia liberar as pessoas legalmente. Eu como jornalista e ele como advogado, nós entramos e fomos buscar as pessoas. Sabe por quê, irmãos? Serviço é assim, com expectativa. E a expectativa não é nossa. Você tem que ver o que Deus tem para o teu serviço. Deus tem algo mais. Lá eu estava lá para lançar um livro, dar esse seminário de louvor e adoração que eu amo dar, né, para as igrejas. Mas Deus tinha outra coisa. Deus tem alguma coisa, sempre tem algo. Deus sempre nos impressiona. Sabia? Erga a sua mão e diga, Deus sempre me impressiona. Deus sempre me surpreende. Sim, pode nos surpreender, Senhor. Pode surpreender esses meus irmãos e irmãs aqui, Senhor. Surpreende esta igreja, Senhor. Surpreende com a obra que tu tens preparado, com o serviço que tu tens preparado na vida desses meus irmãos e irmãs. Surpreende, Senhor. Aleluia. Terceira aliança, irmãos. Olha, depois você vai pegar esse livro, vai estudar esse livro, vai ler esse livro, viu, pastor Davi? Cobra dessa turma aí, ó. E eu estou fazendo uma promoção especial. 1 é 50, 2 é 80 e 3 é 100. Pode levar 3 e abençoar alguém, abençoar quem não pode comprar. Glória ao Senhor Jesus. Está feito meu comercial. Tenha uma aliança com seus pastores e líderes. Esse livro estaria vazio se eu não colocasse esse capítulo. Porque uma das coisas mais primordiais na minha vida e no meu ministério que eu tive, meus irmãos, foi um cuidado pastoral constante. E pasmem, do mesmo pastor. Desde que Davi me conhece, ele me conhece desde menino, eu tenho o mesmo pastor. Estou na mesma igreja, servindo o Senhor na comunidade em Porto Alegre, há 49 anos, e no ministério com o pastor Moisés, há 48 anos que eu comecei com esse irmão, viajando com ele os 10 primeiros anos, ele era o dono da minha agenda, ou melhor, eu só ia onde ele ia, porque eu o servia. Mas eu fui cuidado, meus amados, eu fui cuidado como jovem, eu fui cuidado como menino. Meus erros, eu vim das drogas, eu vim do mundo, eu vim do movimento hippie, eu vim cabeludo, eu vim drogado, já prostituído, já com um monte de impureza na minha vida, e caio na frente de homens santos, puros, que nem sabiam as coisas que eu aprontava na vida, mas aqueles irmãos não tiveram medo, irmãos, porque eles sabiam que todo cuidado que se tem com uma vida, Deus está naquilo. Nós, quando cuidamos de uma vida, nós somos cooperadores com Deus. O pastoreio é nós cooperarmos com a obra do Espírito Santo na vida de alguém. O apacentamento que Deus mandou Pedro fazer é cooperar com o Espírito Santo, que está vendo, que está trabalhando, que está agindo por esse mundo afora e conhece cada vida. E nós somos as pessoas que Deus leva para alcançar essas pessoas. Irmãos, essa família que veio do Iraque, já são batizados no Espírito Santo? Já são batizados nas águas? O irmão Saad já é diácono na igreja, serve e ajuda lá, está lá servindo, a esposa também. São cheios de amor, são cuidados e amparados pela igreja no vínculo, num dos nossos vínculos, aí do Brasil afora, que eu não posso dizer aonde estão, porque eles são cuidados e guardados. Porque a obra do Senhor é na vida deles.
houve pastoreio, houve cuidado. Pastoreio, meus amados, é cuidado, e você tem que reconhecer, como o irmão que deu testemunho ontem, qual o nome dele? O Luiz, disse que ele entendeu o que é hierarquia e obediência. Eu gostei dessa frase, que ele disse: irmãos, todos nós temos que entender que o cuidado pastoral é uma hierarquia que Deus deu para a igreja. Não é uma escolha, eu vou escolher o meu pastor, eu vou para a igreja segundo o meu pastor, por mais bonitinho que seja o seu pastor, né? E a esposa, mas, irmãos, não é assim. É Deus que vai nos escolhendo e nos colocando debaixo do pastoreio. E você vai se submetendo, vai se encaixando, vai vivendo a sua vida, vai aprendendo, vai ouvindo. E como fala na palavra, aprendendo a obedecer, Hebreus 13:17, obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles. Hebreus 13:17, isso aqui que está escrito, obediência e submissão, é a base da honra. Em todos os níveis. Filhos com os pais é a base da honra. Obediência e submissão é a base da honra dentro da família. É a base da honra entre marido e mulher. Obediência e submissão, vida. Aleluia, glória ao Senhor. Isso eu fui aprendendo, aprendi como um menino. Mas fui vendo que isso fazia parte do cuidado de Deus para me levar aonde Deus queria me levar. E eu não teria chegado se não fosse pastoreado e se eu não tivesse obedecido e fosse submisso aos meus guias, os meus pastores. Porque a minha vontade, irmãos, inicial era de espirrar fora. Alguém se identifica com essa vontade? Porque a primeira prensa ela foi radical. A primeira prensa foi bem no início da minha caminhada. Chegou um grupo muito famoso, chamado Vencedores por Cristo. Quem lembra dos Vencedores por Cristo? Deixa eu ver as idades aí. Os Vencedores por Cristo era o Morada de hoje, daquela época. Era a banda Morada daquela época. E eles chegavam na cidade e era toda a cristandade, aqueles jovens, tudo recém-convertidos, que era um grande mover de conversão, na nossa igreja e nas igrejas metodistas, a gente lotava quando os vencedores iam. Daí chegou um culto lá que os vencedores iam tocar, e o pastor Moisés chega na frente de todo mundo e disse: antes dos vencedores tocar, eu vou chamar o Asaf, para ele ensinar um cântico aqui junto com os vencedores. Irmãos, eu fui pro palco. Daí o Guilherme Kerr pegou a guitarra dele e largou em cima de mim assim, punk. Parecia que tinha 3 toneladas aquela guitarra. Daí eu peguei a guitarra, puxei minha palheta de desodorante. Puxei minha palheta de desodorante e comecei. Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei. Mantos e palmas espalhando, vai o povo alegre de Jerusalém. É muito antiga essa aí, não deu, né? Não deu para vocês acompanhar. Mas, logo eles aprenderam e já foram tocando, e as meninas cantando, e eu ali, na minha primeira experiência, de ver um grupo todo, uma igrejona lotada, cantando Hosana, Hosana. E eu era aquele instrumento de Deus ali. Mas terminou aquela reunião. O Jaime Kemp, que era o líder daquela equipe, meu querido irmão que prefaciou o meu livro dos pais, chegou e disse: irmão Asaf, que ele é americano, tinha um sotaque, você tem cara de vencedores. Eu quero te convidar para participar do fim dessa equipe, mais 3, 4 meses, a viajar conosco. Você vem conosco. Né? Você tem cara de vencedores. E eu, calma, irmão, calma. Daí eu olhei onde que estava o pastor, fui procurando, ele estava lá num canto, eu fui direto assim, né? Eu já estava entendendo. Eu era recém-convertido, irmãos, isso era final de 75, eu tinha me convertido no final de 74.
Era 1 ano crente, tinha feito minha primeira viagem para Londrina com o pastor Moisés. Eu chamei ele e disse: pastor, olha o que ele está convidando, para eu ir com os vencedores. Ele disse: é muito cedo para você ir, para você viajar. Tem que ficar na igreja um pouquinho mais, para crescer. Deus tem que ordenar algumas coisas na tua vida, você não pode viajar ainda. Ele disse assim, foi um banho de água fria, irmãos. Porque eu não fazia nada, eu não estudava, eu não trabalhava. Daí na semana seguinte, me pegaram e me levaram para uma escola. Disseram, você vai voltar a estudar. Me colocaram na escola, falaram com o diretor, uma escola metodista. Eu voltei a estudar e aquilo fez um grande bem. Eu comecei, eles tinham um projeto de amor, não era um projeto escrito, mas de restauração da minha vida, de volta ao crescimento, de volta ao trilho. Vinha das drogas, da prostituição, da rua, de não fazer nada, não fazia absolutamente nada. Tinha gasto 4 anos da minha vida nas drogas e na rua. E o plano de resgate estava começando. E funcionava direto, irmãos. Eu era muito namorador, eu ficava ministrando louvor e olhando para as menininhas. Depois, levava uma em casa, era serviço. Daí já acertava com outra que eu ia buscar na semana seguinte, trazia. Daí já tinha uma que vinha todo dia ao meio-dia, que eu trabalhava na sede da igreja. Tinha o estúdio ali na sede da igreja. E eu almoçava com outra irmã. Daí o meu pastor ficou olhando aquilo. E um dia me chamou, Azaf. Eu notei isso. E eu quero te dizer uma coisa. Para o que Deus tem para a tua vida, tem que parar isso hoje. Ah, mas pastor, eu já prometi para fulaninha. Desmarca tudo. Tu já fez isso, Davi, com algum aqui? Eu estou te dando umas ideias aqui. Cortou tudo. Eu, pastor. Não, liga para ela. Fala com ela. Quando ela vier aí, diz, não vou mais te levar em casa, não vou mais te buscar. E fala para a irmã que vem almoçar contigo ao meio-dia, também que não tem mais almoço. Né? E isso, acabou o miojo lamen ao meio-dia. Mas direcionou. Daí ele disse no discipulado seguinte, olha, nós vamos orar por 1 ano sobre esse assunto na tua vida. Até Deus mostrar quem é a pessoa. E orava comigo. Isso é pastoreio, viu, irmãos? Até Deus ir mostrando, direcionando, e batia na trave, até que surgiu a dona Rosana. Que era uma das que chorava pelos cantos, mas tudo bem. Que chorava lá no ombro da esposa do meu pastor, eu sei disso. Mas o pastoreio te ajuda sempre a encontrar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Foi assim na minha vida. Foi assim como menino. Foi assim depois que eu já era um ministro conhecido, famoso, andava pelo Brasil afora. E um dia recebi um convite tremendo para me mudar de Porto Alegre e ia fazer parte do maior projeto de evangelismo que existia no Brasil, com televisão, com rádio, com gráfica, com editora de livro, com editora de revista, tudo, congressos de tudo quanto é tipo. E aquele convite me veio direto do irmão responsável dele e da esposa. Sentaram comigo num congresso e disseram, olha, esse lugar é teu, você já ministra louvor nas nossas conferências, mas nós te queremos mais perto, mais dentro do projeto. E eu fui com isso para o meu pastor querido e disse, pastor, olha, eu estou tendo esse convite assim. E disse tudo, todas as vantagens, todo o brilho, tudo que ia. Agora, daí meu ministério vai ser nacional, eu vou estar no centro do país. Né, só faltei dizer para ele, vou arrebentar com a boca do balão. Daí ele olhou para mim com aquela cara que sempre olhava.
vamos orar. Só isso. Não achou nem que era bom, nem que era ruim, nem que era grandioso, nem que era pequeno. Só disse, vamos orar. E foi orar, e orou, e orou, e orou, e orava, e eu ligava. Pastor, já orou? Não, estou orando ainda. Está orando? Já orou? Não, já deu 30 dias, não orou ainda? Não, estou orando. Agora está no presbitério. Nós estamos orando todo dia por você. Por essa resposta de Deus. Quando deu uns 45 dias, passou de 40 dias, irmãos, não vou dizer exatamente quantos dias, mas passou de 40 dias, eles me ligaram, vem que nós temos uma resposta. Eu peguei o carro e fui, porque o irmão lá do Rio ligava direto, já tinha esvaziado um andar todinho para o meu departamento, que ia ser implantado naquela época. Daí eles reuniram todo mundo e disseram, Asaf, senta aí. Nenhum de nós tem paz em você ir embora para esse ministério. Nenhum. Eu disse, o quê? Não, ninguém tem paz. Nós oramos, todos nós oramos. Ninguém ficou em paz, ninguém teve uma palavra do Senhor, ninguém teve uma profecia, ninguém teve visão, nem sonho, nem nada. Se você for, você vai por sua conta e risco. Mas naquela mesma hora, aquele mesmo Espírito Santo disse, não vai. E ali eu aprendi uma das lições maiores, irmão, sobre envio na igreja. Sobre chamado. Eu sou chamado para tal coisa, para tal cidade, para tal lugar. Não vá sem envio. A bênção não está no chamado. A bênção está no envio. E quem envia é a autoridade espiritual sobre a sua vida. Quem abençoa é a autoridade espiritual da sua vida. Tem muita gente dizendo que é chamado para isso, para aquilo, para dividir a igreja, para abrir um outro trabalho, e vai de qualquer jeito. Meus amados, essa não é a maneira que Deus quer que a gente se mova no reino espiritual. O reino espiritual tem que ter a base da bênção e do envio sobre a vida de cada pessoa, que tem como base honra, obediência e submissão. E eu não fui. Cheguei em casa, quando falei com a Rosana, ela disse, graças a Deus, porque eu também não tinha paz. Obrigado, meu amado. E o fim dessa história é muito triste. Infelizmente. Que não me compete contar aqui. Você vai ler no livro. Mas eu fui salvo de um laço do passarinheiro, irmãos. Sabe por quê? Tinha um pastor. Tinha uma aliança com uma liderança sobre a minha vida, que permaneceu até o último dia de vida daqueles irmãos, tanto do Moisés quanto do Erasmo, a quem eu tive a honra de servir, de caminhar, de obedecer, de amar. E nos últimos 25 anos, como a palavra fala em Hebreus 13:17, considerando atentamente o fim das suas vidas. Irmãos, quando a gente cuida dos nossos pastores, nossos líderes, como essa igreja faz, e eu me alegro demais de ministrar essa palavra na tua presença, Davi, porque você é um exemplo dessas alianças todas. Sua vida, sua esposa. Glória a Deus. E é uma semeadura de bênção, irmãos. Sabe onde eu colho essa bênção? Com os meus discípulos. Quantos os discípulos que Deus tem me dado das igrejas que a gente cuida, sem pedir, sem nada, na pandemia, todos eles nos sustentavam com a oferta. Todo mês estava lá a bênção, o cuidado, o amor,
Todo mundo sabia que eu estava parado, que eu não estava viajando, que eu não vivo da igreja local, eu vivo do ministério que Deus me deu. Mas os discípulos, os filhos, a mesma honra, o mesmo amor e o mesmo cuidado. Tudo que você semear de obediência, de submissão, de cuidado pastoral, você vai colher na sua vida. Vai colher na sua casa. Aleluia. E a quarta aliança, irmãos, vou terminar aqui com a quarta aliança. Depois falo rapidinho do chamado. Temos tempo ainda. Tem uma aliança com a sua família. Uma aliança de amor com a sua família. Família, irmãos, é o lugar perfeito que Deus construiu. Como a irmã falou ontem, tudo que Deus fez, Deus disse que era bom. Quando fez o homem, Deus disse que era muito bom. Porque o homem é uma perfeição só, irmãos. Tudo em nós é perfeito. Todos os sistemas que nós temos dentro do nosso corpo é uma obra de arte, é uma coisa maravilhosamente grande e perfeito e infinitamente pequeno, mas cheio de bênção, cheio de graça, cheio de vida. Porque a família Deus fez para ser um lugar de vida. Amém? Aliança com a família é quando nós temos a consciência de que a nossa família não é um lugar para ser de qualquer coisa. É o lugar perfeito, onde Jesus fala isso. Por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem, e o homem e a mulher são uma só carne, para que haja vida. Família não é um lugar para ser feliz, é um lugar para ter vida. A felicidade é fruto da vida. E não é só a vida biológica. A vida perfeita biológica que tem na família. E o que o diabo tenta destruir é essa perfeição, irmãos, dizendo que família pode ser qualquer coisa, de qualquer jeito, com qualquer um. Não é. Até com um pet já se pode casar por aí afora, viu? Se você tem um cachorrinho que você gosta demais, case com o seu cachorrinho. Estão dando até documento já. A loucura. Mas não é para isso que a família serve. A família não é distração, nem diversão. Família é lugar de vida. E nós temos que levar a vida a sério. Porque não é só a vida biológica, é a vida espiritual. Família é um lugar de transmissão de bênção espiritual. Família é um lugar onde Deus nos quer aptos para dar continuidade à bênção que Deus tem colocado na minha vida. É para os meus filhos e os filhos dos meus filhos. Aleluia, aleluia, como a palavra diz lá no Salmo 103. Glória a Deus, aleluia. Mas a misericórdia, Salmo 103, 17 e 18. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade, eternidade, sobre os que o temem, e sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança. Quem guarda a aliança do Senhor está transmitindo bênção sobre os filhos e sobre os seus netos e sobre os bisnetos. E não importa a bênção que está na nossa vida, irmãos, nós estendemos para a próxima geração. Eu li a história de um homem nos Estados Unidos que ele era um cristão, era pastor, e teve um problema sério com o imposto de renda e foi preso numa prisão federal, porque pisou na bola feio. Tem pastor que pisa na bola feio, viu, irmãos? E a justiça foi buscar aquele irmão, mas ele se arrependeu e ele escreveu as suas crônicas da prisão. E uma das histórias que ele conta foi que tinha um moço que ele via lá tomando sol e ninguém se aproximava. E ele, por misericórdia, se aproximou daquele cara, começou a conversar e descobriu que aquele rapaz era tataraneto do Moody. Tataraneto do evangelista Moody, do início do século. E que aquele moço tinha envolvido com criminalidade, com droga, estava aidético à morte.
extremamente enfermo, naquela cadeia e não podia sair. E aquele homem levou aquele moço a Cristo, batizou, restaurou a vida dele, e o moço morreu salvo poucos meses depois. Deus usou aquela pessoa para ir buscar alguém que tinha uma bênção sobre a vida dele. Assim como eu fui buscado, irmãos, por Deus, tinha uma bênção na minha vida, eu estava lá em rebelião, lá das drogas, nos becos de Porto Alegre, no meio da prostituição, totalmente perdido, tinha abandonado escola, abandonado igreja, abandonado família, abandonado tudo. Deus foi lá me resgatar, Deus foi me buscar, porque tinha uma bênção da minha vovó, dos meus avós que eram crentes, da minha mamãe que era crente, foi resgatada por Deus e estava ali em oração, já estava lá na renovação, minha mãe foi alcançada pela renovação da igreja metodista, e ali começaram a me buscar, e veio o pastor Erasmo na minha casa, me resgatou para Jesus, me levou de volta, e a obra de Deus começou na minha vida, pela fé, glória ao Senhor Jesus, pela fé daquelas pessoas, Deus foi me alcançando, porque tinha uma bênção sobre a minha vida, minha casa era uma desgraça, e Deus foi alcançando cada um dos meus irmãos, cada um. E no fim da vida resgatou meu pai, que era alcoólatra. E Deus resgatou a minha casa, porque existia a bênção. Salmo 128, de 1 a 4, diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Quando a gente anda em Deus, meus amados, a nossa casa vai ser, sem dúvida alguma, um lugar de bênção e um lugar de felicidade. E eu profetizo isso nessa noite, sobre todos os lares, todos os casamentos, todos os filhos e filhas. A tua casa, Deus te diz, feliz serás. A gente pensa que não é para ser feliz, não. Deus fez o nosso lar para ser um lugar de felicidade também. É um lugar de vida, é um lugar de bênção, mas é um lugar também de prazer. Nossa casa, aliança com a nossa casa, é nós termos a visão correta do que Deus quer com a nossa casa, com o nosso lar, em todas as áreas da vida. E eu escrevo aqui como é a vida dos filhos, o que os filhos devem representar em uma casa, o que o pai representa, o que a mãe representa, o que uma filha representa, o que um esposo representa, o que uma esposa representa. Mas no final de tudo, sabe o que Deus quer, irmãos? Uma família feliz, tua família feliz em nome do Senhor Jesus, aleluia, um lugar de felicidade e um lugar de prosperidade, tudo te irá bem. Diga isso para a sua casa, tudo vai bem, glória ao Senhor, tudo vai bem, tudo te irá bem, em nome do Senhor Jesus. Tudo te irá bem, em nome do Senhor Jesus. Tem muita gente sofrendo nesse mundo, irmãos. Mas nós temos a obrigação de profetizar que em Deus há muito mais, a alegria, a felicidade e tudo vai bem. Deus, uma vez um discípulo desesperado com o seu casamento, ele disse, eu não vou ser infiel, eu não vou largar os caminhos do Senhor, eu vou me contentar em viver essa vida matrimonial desgraçada que eu vivo. Eu disse, irmão, não diz isso, deixa eu profetizar aqui, me dá a tua mão, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo que esse homem vai ser feliz na sua casa, tudo lhe irá bem, tu vai fazê-lo próspero, vai sarar o seu casamento. Comecei a profetizar ali, nós temos que ir contra tudo isso, irmãos, que o diabo vai semeando nas nossas vidas, na nossa casa, para roubar, matar e destruir. Não te contente, não fique inerte, não compactue, porque Deus quer que a tua casa seja um lugar de vida, um lugar de bênção, um lugar de felicidade e um lugar de prosperidade, em nome do Senhor Jesus. Se não está sendo assim, eu profetizo sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Eu levanto uma voz profética nesse lugar, para a honra e glória do Senhor, para desfazer todo o dardo inflamado do maligno, sobre qualquer vida, sobre qualquer casa, sobre qualquer casamento, em nome do Senhor Jesus, sobre toda a semente de infelicidade, toda semente de infelicidade, de falência, de maldição,
que possa estar sobre a tua casa seja desfeito agora em nome do Senhor Jesus. A família é um lugar de bênção geracional, irmãos. É de geração em geração. Eu estava na Síria alguns anos atrás, realizando um dos nossos congressos, também apoiado por esta igreja. Um lindo congresso que o Mike Heron e eu realizamos na Síria. E quando eu estava montando toda a logística do congresso, tinha uma família que alguém disse, essa é a família mais antiga de cristãos que tem na Síria. E eu perguntei para aquela irmã, há quanto tempo vocês têm os records da família de vocês cristã aqui na Síria? Nós conhecemos nossa família presente com o evangelho aqui há 1000 anos. Sabe o que é há 1000 anos? Não tinha o Brasil, já tinha crente lá. Já tinha o Brasil, não tinha o Brasil, já tinha irmãos lá na Síria. Guardando a fé. Guardando a fé. Nós temos os apontamentos da nossa família, os livros que registram que nossa família está aqui há 1000 anos, todos cristãos até o dia de hoje. Coisa linda, né, irmãos? Se Jesus não voltar, eu quero que a minha família Borba seja, minha família Souza Borba, né? Que eu sou Azaf Roque Souza Borba. O ar ressecou minha voz aqui, onde que está esse ar bandido? Eu quero que a minha família daqui 1000 anos esteja no mundo pregando a palavra. Lugar de bênção. Bênção geracional. Bênção. Estenda a mão sobre os seus filhos e diga, meu filho, você vai levar essa bênção geracional sobre você. Em nome do Senhor Jesus. Vai estar sobre você, sobre os teus filhos. E vai para as próximas gerações. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. E por último, irmãos, rapidinho aqui, no tempinho que eu tenho, vai dar tempo. Vou entregar antes das 10, hein? Tem uma aliança com o seu chamado. E aqui nós temos pessoas que eu acredito todas terem um chamado de Deus para fazer o que estão fazendo. Amém? Vamos lá, um amém mais radical. Amém. Eu tenho um chamado. Tem um chamado? Eu tenho um chamado, irmãos, que foi sendo identificado muito cedo. Mas quando você é chamado por Deus, irmãos, você começa a descobrir que Deus quer usar tudo que você faz. Se você sabe pregar um prego, Deus vai usar isso. Se você sabe tirar fotografia, se você sabe, tem qualquer aptidão de multimídia, de cantar, de tocar. Eu conheço por esse mundo pessoas de tudo quanto é tipo de aptidão que tiveram um chamado de Deus e servem o Senhor pelo mundo afora. E todas as pessoas precisam identificar e se deixarem separar para Deus. Separar é quando você santifica a sua vida para fazer o que Deus te mandou fazer. Quando a gente tem a consciência de que nós não podemos fazer o que Deus nos mandou fazer de qualquer jeito. Com a vida de qualquer forma. Eu lembro quando meu filho era pequenininho, ele começou a tocar comigo, com 8 anos de idade, ele começou a tocar o violino. Que ele estuda o violino desde os 4 anos. Mas eu lembro uma vez que nós estávamos numa igreja que nós fomos, que a família toda foi, e ele foi tocar comigo só num seminário. E ele chegou para mim, papai, não posso tocar. Eu lembro, ele estava de chapéuzinho assim, me chamou na ponta do palco, papai, eu não posso tocar. Daí eu disse, por que, meu filho? Porque eu cometi pecado. E me confessou o pecadinho dele lá. Eu abracei ele, liberei o pecado, estendi o perdão de Deus. Mas aquilo estava pesando no coração, mas
eu lembro da consciência daquele menino pequeno, dizendo, eu não posso tocar, porque eu tenho um pecado. Antes eu contava o pecado, mas a minha esposa disse, não conta mais o pecado. Porque se ele ver, ele vai ficar com vergonha. Mas foi muito engraçado, irmãos. Por isso. Pecado de menino de 11 anos. Mas que já tinha consciência, irmãos, de que quando Deus nos dá um chamado, nós precisamos ter santidade no chamado. Cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. 1 Tessalonicenses 4:4. E Jó 31:1, Jó fala assim, ó, fiz uma aliança com os meus olhos, pois como os fixaria numa donzela? Como os fixaria na internet ou no Netflix? Que porção, pois, teria eu do Deus lá em cima? E que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Cara, há 6.000 anos atrás alguém fala isso, eu fiz uma aliança com os meus olhos para não pecar contra Deus, para não colocar meus olhos numa coisa que ele considerava impuro. E eu tenho certeza que não era nem metade do que a gente vê por aí hoje em dia, viu, irmãos? De impureza. Ele não podia olhar para uma donzela com o coração impuro. Mas ele fez uma aliança com os olhos. Santidade ao Senhor é você separar para Deus. Vida santa é inquestionável diante de Deus e dos homens. Deus tem o maior prazer em usar uma vida que se santifica a Ele, que se separa para o serviço e sabe que está ali no altar, na presença do Senhor. Terceiro ponto com o seu chamado, prospere o seu chamado diante de Deus. Aleluia. Prospere. Não é para ficar de qualquer jeito, só porque Deus me chamou. Não, eu vou servir o Senhor, está tudo bem assim, Deus aceita todas as coisas. Não, se Deus te deu um chamado para fazer algo especial para Deus, deixe isso crescer. Eu fui, irmãos, numa determinada época da minha vida, estudar jornalismo, porque o Senhor me disse, é a maneira que você vai te preparar para a próxima estação do teu chamado. E foi mesmo, foi lá que eu aprendi a escrever, irmãos. E já estou no meu 6º livro. E eu não dava muita bola para os meus livros, até que a editora Thomas Nelson tomou conhecimento e contratou os 3 livros. E a Whittaker House nos Estados Unidos traduziu o primeiro para o inglês, e agora o segundo já está traduzido em inglês também, porque Deus foi me capacitando, porque eu prosperei. Não te faças negligente com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição de mãos do presbitério. Medita essas coisas e nela ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Deus tem um progresso. Deus quer o teu chamado crescendo. Eu conheci a Maria no Oriente Médio, no hospital, lá no interior do Oriente Médio, numa das minhas viagens pelo interior do Oriente. Eu conheci essa moça, era uma brasileira. E ela disse, daí eu disse, Maria, como que você parou nesse hospital de beduíno aqui? Era um hospital que atendia só os beduínos, aquele povo que vive no deserto. Daí ela disse assim, olha, quando eu tinha 12 anos, eu vi uma figura de um beduíno e disse, eu vou servir a Deus com os beduínos. Já era crente, de uma família crente, da igreja congregacional de São João do Meriti. Daí ela disse que pouco tempo depois ela soube que um homem do Oriente Médio ia pregar numa das igrejas. Ela foi lá correndo e disse para aquele moço, desde pequena eu quero ser missionária no meio dos beduínos. Daí aquele pastor disse para ela, se é para os beduínos mesmo, só tem 2 maneiras, ou médico ou enfermeira. E ela saiu, foi para casa, disse para a mãe, eu vou estudar enfermagem. Agora no 2º grau, entrou no 2º grau, fez curso técnico de enfermagem, fez vestibular, entrou na faculdade de enfermagem. Quando estava terminando a faculdade, o pastor voltou, o pastor Antoine Dib, meu amigo, esse pastor, que vinha muito naquela região lá. E ele disse para aquela menina, olha, agora você se inscreva na Cruz Vermelha e capricha no inglês, vai estudar inglês. E ela passou todo aquele tempo, até terminar a faculdade, estudando inglês, já estava com bom inglês, se preparando, foi lá, se formou, levou o diploma na Cruz Vermelha e disse, olha, eu quero entrar na Cruz Vermelha, porque eu quero ser missionária dos beduínos. Daí eles disseram, olha,
nós podemos mandar a senhora como enfermeira, não como missionária. Mas a senhora está no lugar certo, esse é o caminho mesmo. Mas a senhora tem que fazer um curso de especialização em Oriente Médio, lá em Londres, e que tem que ser por sua conta, e a senhora tem que levantar o seu sustento, e nós mandamos a senhora para Londres. Ela foi lá, falou com o pastor, vendeu empadinha, fez de tudo o que precisava fazer, levantou dinheiro, foi para Londres, fez o curso inteiro, irmão, se formou em Oriente Médio, enfermeira capacitada, formada. A Cruz Vermelha mandou ela para o principal hospital de beduínos. Sabe por quê? Prosperou o chamado. Não ficou num patamar qualquer. Ah, não, eu vou ser porteiro aqui da Nova Aliança a vida inteira. Não, que bom que você está sendo hoje. Mas Deus tem alguma coisa mais para você, que Deus quer te preparar, quer que você cresça, quer que você estude, se desenvolva. Você pode ser o maior técnico em qualquer área. Como o irmão que eu conheci no Senegal, um cardiologista de alto nível, que trabalha com a máquina mais sofisticada de ressonância cardíaca, especialista no Rio de Janeiro. Deus deu um chamado para ele para ir para o Senegal, e ele foi lá ver o campo, não achou nada. Quando estava voltando, sentou do lado de um homem que ele descobriu que era diretor do principal hospital de Dakar, capital do Senegal, e foram conversando, e ele disse: olha, eu sou especialista nessa máquina, assim, eu sou um especialista em ressonância magnética com a máquina tal, que é de última tecnologia. Aquele médico olhou para ele: nós temos essa máquina há 2 anos, não temos quem opere, quem mexa com essa máquina. Você não quer vir para o Senegal, não? Ele disse: mas a minha esposa é dermatologista, tem lugar para ela? Tem. Pode ver que eu vou ver os documentos, me dá aqui já. Em um mês, o moço do Senegal mandou o visto para ele, preparou o emprego para ele, casa, tudo. Veio servir o Senhor. Um cardiologista de alto nível. É um irmão que Deus está usando no Senegal, já está com igreja, já está com discípulos, e já está lá com a sua própria clínica, ele e a esposa, servindo ao Senhor, irmãos. Sabe por quê? Capacitação para fazer coisas em lugares que Deus precisa de gente capacitada. Eu poderia ficar aqui o resto da noite contando de gente que eu fui achando pelo mundo afora, capacitados, engenheiros, arquitetos, gente que Deus está usando tremendamente pelo mundo afora. O cara vai como engenheiro para um lugar, quando descobre, o que Deus quer dele é que ele seja pastor em Abu Dhabi e tenha discípulos, igreja cheia de gente, e o cara engenheiro de uma grande companhia, foi para Abu Dhabi para trabalhar nas companhias de petróleo, mas Deus tinha outra coisa para ele, e ele tinha a capacitação para realizar aquilo que Deus tinha. Então, aleluia, prospere o seu chamado. Quarto, meus irmãos, proteja o seu chamado. Proteja o seu chamado. Paulo fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Mas todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. 1 Coríntios 6,12, 1 Coríntios 10, 23. Aqui Paulo está falando que tem muita coisa que é lícito, que nós podemos fazer, mas que não edificam. Muitas delas escravizam. Muitas delas nos dominam, e por causa do nosso chamado, nós precisamos proteger nosso chamado. Sabe qual é o teu chamado? Principal é o teu testemunho. É o teu testemunho. O teu testemunho. Teu testemunho na tua vida, na tua casa. Esse testemunho você tem que proteger constantemente diante de Deus. Eu vou contar a última história. Essa é minha mesmo. Quando o André tinha uns 6 anos, ele estava comigo no estacionamento do hospital, que a Rosana foi levar a Aurora para fazer algum procedimento. E a Rosana me mandou uma mensagem: já estou descendo. Eu fui lá, paguei o estacionamento, fiquei parado ainda dentro do estacionamento. E o guarda me infernizando. E vai, e diz: tem que sair, está na hora. Eu disse: minha esposa está descendo, eu tenho uma filha especial, já estão chegando. Eu sei que uma das 5ª vezes que o guarda veio me falar, irmãos, eu meti os cachorros no guarda. Assim, na carne de segunda com osso.
Aquilo não foi nem carne, foi carne de segunda com osso. Quem compra no açougue sabe o que é carne de segunda com osso. Daí eu saí cantando pneu, louco de brabo, falando ainda, dizendo coisa para o guarda. Daí quando eu parei na sinaleira, logo depois do hospital, meu filho que estava no banco de trás disse: pai, que meu filho? Estou com vergonha. Tu tá com vergonha? Vergonha do quê, menino? Papai, eu nunca te vi falando assim. Estou com vergonha de ti. Eu disse, eu nem sabia que tu tinha vergonha. Daí na mesma hora, lembra aquele Espírito Santo que ele fica dentro de nós? Disse, vai e conserta. Vai consertar. Fiz toda a volta, uma volta gigantesca no hospital, Moinhos de Vento. Entrei de novo no estacionamento, o guarda já me olhou. Eu cheguei, parei do ladinho dele, abri os vidros e cheguei, moço, me perdoa. Eu nunca devia ter falado o que eu falei para você. Primeiro eu te desrespeitei, você estava com a razão, me perdoa, eu sou cristão e um cristão não pode falar daquele jeito. Eu vim aqui para corrigir isso com você e te pedir perdão. Você me perdoa? E ele disse, perdoa o senhor, sim. O senhor me desculpa também, eu estava meio irritado. Daí eu só olhava e o meu filho assim. E eu pedindo perdão. Mas o que eu estava fazendo ali, irmãos, estava protegendo o meu chamado. Protegendo. Não só para o meu filho, mas para o mundo espiritual. Porque 3 pessoas foram curadas naquele momento. Eu, o guarda e o meu filho. Quando você protege o seu chamado, sempre outras pessoas são curadas, protegidas diante de Deus. Outras pessoas serão curadas. Quando eu perdoei meu pai, irmãos, toda a minha casa foi curada. Quando eu perdoei meu pai, quando eu passei, meu pai ficava caído na entrada do prédio onde a gente morava, sempre alcoolizado. Ele não conseguia subir as escadas, ele caía e deitava ali mesmo, tirava uma soneca até levantar no meio da madrugada. Essa foi a minha adolescência vendo meu pai, e um dia eu tive que perdoar aquilo. Eu passei a levar meu pai para cima, carregá-lo, e aquilo trouxe cura, irmãos. Trouxe cura no meu coração, trouxe cura do coração do meu pai e de todos os meus irmãos, de toda a nossa casa, porque o que Deus estava me ensinando era proteger o chamado que Ele tinha para a minha vida, que iria crescer a partir daquela época, e eu não podia ter as cargas, os pesos. Tem muita gente que acha que pode ter um chamado cheio de carga, cheio de coisa errada, cheio de violência, cheia de briga, de tiro, disso, daquilo, que aprontou pela vida. Não. Tem que proteger o teu testemunho. Se você tem um chamado na igreja, todas as pessoas que entram por aquela porta lá, ninguém pode te reconhecer. Pô, esse é aquele cara que aprontou lá no banco, ou que fez isso, ou que eu vi falando mal, e que eu vi fazendo falcatrua, e eu conheço lá como chegou alguém, irmãos, lá em Porto Alegre, no velório de um irmão, e me contou, ó, esse irmão, infelizmente, e deu a tinta do irmão, todo mundo chorando ali, e o irmão, só aprontação no local de trabalho. Irmão, não pode, nossa vida não, a igreja não pode ter isso. Nós precisamos ser homens e mulheres que protegemos nosso chamado diante de Deus. E por último, busque a unção para o seu chamado. Glória a Deus. Unção, irmãos, não é só um óleo derramado na cabeça e algum dia você ser abençoado com imposição de mãos. Unção é quando você decide suas emoções, seu intelecto e sua vontade sintonizarem com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é unção. Unção é um homem e uma mulher sintonizados com Deus.
sincronizados perfeitamente com o que Deus quer, na hora que Deus quer, aonde Deus quer, com a pessoa que Deus quer. É você saber que você está sempre no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, cantando a música certa, o louvor certo da parte de Deus. Isto é unção. Isso é que Deus quer para este grupo de voluntários. Voluntários ungidos, cheios do Senhor, capacitados, prosperando o chamado, crescendo na graça, para a honra e glória do Senhor. Amém.